Você já parou para pensar qual é o verdadeiro sentido da vida? Será que tudo o que buscamos como sucesso e felicidade realmente traz propósito? Ou porque muitos alcançam tudo o que desejam, mas ainda sentem um vazio? Será que há algo que estamos perdendo? O que é a verdadeira sabedoria? Como descobrir nosso propósito? E o que Deus diz sobre o sentido da vida? Você já sentiu que mesmo alcançando metas, algo ainda falta? Ou você sente que tem um propósito claro para a sua vida? Estamos estudando a lição 6 da classe de jovens, que tem o tema A Natureza da Sabedoria e o Sentido da Vida. O texto principal: porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Provérbios 8:35. A Bíblia nos ensina que a sabedoria de Deus é essencial para vivermos uma vida plena e com propósito. No entanto, é fácil cair na armadilha de buscar soluções rápidas e superficiais para as questões da vida. Baseando-se apenas na sabedoria humana, isso pode nos desviar do verdadeiro caminho e levar a decisões impulsivas e prejudiciais. Em Provérbios 8:35, somos alertados que apenas ao encontrar a verdadeira sabedoria, aquela que vem de Deus, é que acharemos a vida e o favor do Senhor. Ignorar essa verdade pode nos deixar espiritualmente vazio, mesmo que aparentemente tenhamos sucesso em outros aspectos. Resumo da lição: a sabedoria estava antes e durante a criação. Por isso, quem a encontra acha a vida e o seu propósito. A verdadeira sabedoria está à nossa disposição, mas é necessário buscá-la com sinceridade. Pergunte-se em quem ou no que você tem buscado sentido e propósito para a sua vida. Pare por um momento e avalie as suas escolhas e prioridades. Será que estão em linha com os princípios de Deus? Lembre-se de que, ao buscar sabedoria divina, você encontra não só direção para a sua vida, mas também o favor do Senhor. Coloque Deus no centro das suas decisões e permita que a sabedoria dele oriente cada passo seu. Isso trará verdadeira paz e propósito ao seu viver. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é compreender que Deus é a fonte geradora de poder. O segundo objetivo é mostrar os privilégios que a sabedoria traz. E o terceiro objetivo é conscientizar a respeito do real sentido da vida. O texto bíblico se encontra em Provérbios capítulo 8, versículo 22 ao 31. Uma advertência dessa leitura bíblica é que essa passagem nos mostra que a sabedoria é eterna e estava com Deus antes mesmo da criação do mundo. Ela foi estabelecida como parte essencial de todas as coisas criadas. Ignorar essa sabedoria e seguir apenas os nossos próprios desejos e entendimento é arriscado, pois nos afastam da verdadeira fonte do propósito e significado. Sem a sabedoria divina, corremos o perigo de construir nossa vida sobre fundamentos frágeis, guiados por vaidades e ilusões passageiras. Devemos lembrar que a verdadeira segurança e satisfação vem de viver em alinhamento com a sabedoria de Deus, que nos guia para uma vida com propósito e significado eterno. Uma aplicação pessoal: reconhecer que a sabedoria de Deus existe desde a eternidade nos ajuda a valorizar sua importância em nossa vida. Pergunte-se a si mesmo: suas decisões e escolhas têm sido influenciadas pela sabedoria divina ou pelas suas próprias vontades? Busque diariamente a orientação de Deus, lembrando que Ele nos oferece sabedoria para lidar com todas as situações. Reserve tempo para refletir, orar e buscar essa sabedoria nas Escrituras, pois ela é a chave para uma vida plena e cheia de propósito. A introdução. Nesta lição, estudaremos uma seção de Provérbios considerada o coração do livro. Ela apresenta a sabedoria em primeira pessoa, mostrando que ela estava antes e durante o processo criativo de Deus, gerada e ungida pelo Criador. Essa sabedoria, quando está presente em nós, traz sentido e segurança para o caminho. Por isso, quando encontramos, na verdade, achamos a vida e o seu sentido. A sabedoria divina estava presente antes e durante o processo criativo de Deus, ungida pelo próprio Criador. Quando a sabedoria está em nós, ela traz sentido e segurança para o caminho. Ao encontrar a verdadeira sabedoria, encontramos a vida e o seu propósito. Ponto 1. Deus, a fonte geradora de sabedoria. Subtópico 1. A importância de Provérbios.
capítulo 8, versículo 22 e 31. Provérbios 8, 22 e 31 é uma seção central do livro, onde a sabedoria é descrita em primeira pessoa, mostrando que existe desde o princípio, antes de toda a criação, e orienta a vida com segurança ao afirmar: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Provérbios 8, 22. A sabedoria revela sua origem e importância como guia para a nossa vida. Uma advertência: desconsiderar a sabedoria que vem de Deus é arriscado, pois ela é a única fonte que realmente nos orienta com segurança. Quando ignoramos essa sabedoria, ficamos vulneráveis a escolhas impulsivas e vazias, sem a orientação e o propósito que Deus nos oferece. Uma aplicação pessoal: a sabedoria de Deus é um guia disponível para a nossa vida. Desde os tempos antigos, pergunte-se: tenho buscado a orientação divina ou confiado apenas em seu próprio entendimento? Dedique-se a buscar essa sabedoria na palavra de Deus e permita que ela guie suas decisões e fortaleça seu caminho. Subtópico 2: a sabedoria gerada e criada por Deus. Essa passagem revela que Deus gerou a sabedoria e a possui desde o princípio. A palavra possui, no hebraico kaná, pode ser traduzida como comprar, adquirir ou possuir, apontando para a existência da sabedoria antes da criação. Expressões como desde a eternidade, fui ungida, e antes de haver abismo, fui gerada. Provérbios 8, 23 e 26. Reforçam a ideia de que a sabedoria estava com Deus antes do mundo visível. Uma advertência: a sabedoria é anterior à criação e foi estabelecida por Deus como um princípio fundamental. Ignorar essa sabedoria é afastar-se do propósito e da orientação que Deus oferece, vivendo uma vida guiada apenas por nossas próprias percepções limitadas. Uma aplicação pessoal: a sabedoria que Deus possui e nos oferece é eterna e essencial para a nossa vida. Pergunte a si mesmo: tenho buscado essa sabedoria que vem de Deus para guiar minhas decisões? Aproxime-se de Deus e busque essa sabedoria para encontrar sentido e direção. Subtópico 3: a sabedoria e o processo de criação. Os versículos 27 e 29 de Provérbios mostram a sabedoria atuando no processo da criação. Estando com Deus ao criar os céus, fortaleceu o abismo e estabeleceu os fundamentos da terra. A sabedoria, como uma aluna de Deus, participava e se alegrava na criação. Versículo 30 e 31. Esse conceito é refletido no Evangelho de João, onde o verbo, identificado como Cristo, estava com Deus no princípio, sendo a fonte de toda a criação. João 1, versículo 1 ao 3. Uma advertência: ignorar a sabedoria de Deus no processo criativo é desconsiderar a profundidade do plano de Deus para o mundo e para nossas vidas. Sem a compreensão dessa sabedoria, corremos o risco de viver de forma desconectada da verdadeira origem e propósito da criação. Uma aplicação pessoal: a sabedoria de Deus esteve presente na criação e continua a nos guiar. Pergunte-se: você tem reconhecido a presença e a sabedoria de Cristo em sua vida diária? Busque a sabedoria que oferece, pois é essa sabedoria que nos conecta ao propósito divino em tudo o que fazemos. Ponto 2: o privilégio que a sabedoria traz. Subtópico 1: a beleza de saber. O capítulo 8 de Provérbios revela a sabedoria divina e o privilégio de adquiri-la. Embora nem todas as possuem, Tiago nos ensina que podemos pedir a Deus para recebê-la. Tiago 1:5. O ser humano é o único ser capaz de entender a realidade e conhecer a criação de Deus, tornando-se responsável por saber e perceber as verdades da vida, incluindo o início e o fim de nossa existência. Romanos 1:20. Este é um privilégio que não é compartilhado com outros seres da criação. Uma advertência: a sabedoria não é acessível a todos, pois muitos negligenciam ou a desprezam. Ao ignorá-la, perdemos a capacidade de compreender as verdades profundas sobre a vida e o Criador. Uma aplicação pessoal: a sabedoria que vem de Deus deve ser buscada com diligência e, ao fazê-lo, somos chamados a refletir sobre nossas escolhas e ações à luz do conhecimento divino. Ao pedir sabedoria, estamos buscando mais do que apenas entendimento, mas também uma relação mais próxima com o Criador. Subtópico 2: a beleza de aplicar a sabedoria
à realidade. A sabedoria vai além do conhecimento. Ela envolve aplicar a compreensão nas situações da vida. Provérbios nos convida a colocar seus ensinamentos em prática, assim como Jesus ensinou sobre construir a vida sobre a rocha, Mateus 7, 24 e 25. A sabedoria traz segurança ao enfrentarmos desafios, funcionando como uma fortaleza que não se abala. Uma advertência: não basta apenas conhecer a sabedoria, é crucial aplicá-la nas situações cotidianas. Ignorar sua aplicação pode nos deixar vulneráveis a dificuldades da vida. Uma aplicação pessoal: em minha vida, posso refletir sobre como tenho colocado em prática os ensinamentos da sabedoria divina? Tenho sido prudente e buscado aplicar os conselhos de Deus nas minhas escolhas diárias? Subtópico 3. A beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas. A sabedoria nos dá o privilégio de compreender o propósito das coisas. Somente o ser humano, dotado por Deus, tem a capacidade de entender seu propósito. Infelizmente, o pecado prejudicou essa compreensão. Muitos, inclusive, questionam a existência de um propósito. Contudo, a sabedoria cristã mostra que a vida tem um propósito claro, visto que cada ser criado age conforme sua função. A verdadeira sabedoria nos ajuda a perceber esse propósito, questionando qual é o sentido da vida. Uma advertência: é essencial não cair na armadilha do niilismo ou da falta de propósito. A sabedoria nos chama a refletir sobre o plano divino para a nossa vida, levando-nos a viver de forma intencional e com significado. Uma aplicação pessoal: reflita sobre suas escolhas diárias, como elas se alinham com o propósito que Deus tem para a sua vida. Busque a sabedoria de Deus para entender como você pode viver com mais significado. Ponto 3. Conscientizando-se do sentido da vida. Subtópico 1. É sábio compreender o sentido da vida. Compreender o sentido da vida é essencial em Provérbios 8:35. O sábio revela que quem encontra a sabedoria encontra a vida e o favor do Senhor. Para o cristão, esse sentido está em Jesus, que é o centro de nossa existência. Através dele, tudo na vida ganha propósito e direção, seja nossa vocação familiar ou ministério. Uma advertência: não podemos nos perder nas distrações do mundo, que tentam desviar nosso foco no verdadeiro sentido da vida. A sabedoria verdadeira vem de buscar Deus e seu propósito para nós, em Jesus. Uma aplicação pessoal: devemos refletir constantemente sobre o lugar de Jesus em nossa vida. Ele é a chave para compreendermos e vivemos o propósito para o qual fomos achados. Ao colocá-lo no centro de nossas decisões e ações, veremos o sentido real de nossa existência. Subtópico 2. A vocação na vida. Descobrir a vocação é um desafio, pois envolve entender as habilidades pessoais, a autorrealização e, especialmente, o que Deus deseja para a nossa vida. Para os cristãos, essa vocação é uma missão dada por Deus, como no caso do apóstolo Paulo, que via pregar o Evangelho como uma obrigação divina. 1 Coríntios 9:16. Uma advertência: é importante lembrar que, ao buscar entender nossa vocação, não devemos nos basear apenas em desejos pessoais, mas também na orientação divina. A vocação cristã é uma missão dada por Deus e devemos ser sensíveis ao seu chamado. Uma aplicação pessoal: pergunte-se: estou buscando o meu propósito de vida com base em minhas habilidades naturais ou estou buscando também a vontade de Deus para a minha vida? Lembre-se de que, ao descobrir sua vocação, a missão de servir a Deus se torna um verdadeiro direcionamento para todas as áreas da sua vida. 3. O Espírito Santo gerando motivação. A descoberta da vocação não acontece sozinho, pois o Espírito Santo é essencial nesse processo. Em Êxodo 31, Deus capacitou Bezaliel e Aholiabe com sabedoria e habilidades para realizar trabalhos artísticos no tabernáculo. Êxodo 31, versículo 1 a 11. Em Atos, o Espírito Santo separou mestres e profetas para proclamar o Evangelho às nações. Atos 13, versículo 1 e 3. Por meio do Espírito Santo, a sabedoria divina gera poder criativo e nós somos instrumentos para manifestar essa sabedoria, para glorificar a Deus e servir ao próximo. A vocação cristã não pode ser desvinculada do amor, pois todo dom afeta o outro e deve ser envolvido com o propósito de servir
e amar. Uma advertência: é fácil cair na tentação de achar que nossa vocação se resume a um trabalho ou tarefa isolada. No entanto, precisamos lembrar que a verdadeira vocação de um cristão é ser um instrumento de Deus, e isso inclui impactar positivamente a vida dos outros com os dons que Ele nos deu. Não podemos separar nosso trabalho do amor e do serviço ao próximo. Uma aplicação pessoal: refletir sobre o propósito para o qual fui chamado e como posso usá-lo para glorificar a Deus e ajudar as pessoas ao meu redor. Pergunte a si mesmo: como posso servir melhor aos outros com as habilidades que Deus me deu? Conclusão: qual é o sentido da vida? Talvez você demore alguns meses ou até mesmo alguns anos para responder assertivamente. Mas você tem um propósito dado por Deus para viver. Por isso, busque a sabedoria em Deus para estar consciente do propósito da sua vida. Então, todas as escolhas que você fizer, seja do ponto de vista profissional e ministerial, devem ser coerentes com o propósito consciente da sua vida em Deus. Agora que vimos o que a sabedoria bíblica diz sobre o sentido da vida, que tal repensar algumas de suas metas e prioridades? Eu desafio você a essa semana que lê um capítulo de Provérbios por dia e peça a Deus para revelar o propósito que Ele tem para você. Se você aprendeu nesta lição, eu te convido a compartilhar esta lição. Deixe seu like, comente. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe grandemente.